A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que benção que vocês estão bem. Gostaria de convocar você para nós fazermos uma breve oração. Estamos aqui dando sequência, né? Ao nosso estudo panorama bíblico. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, porque sei que tu és bom, Senhor, sei que tu és maravilhoso e que o Senhor é o maior interessado, Papai querido a Deus eterno, em que nós venhamos adquirir conhecimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, presta bem atenção. Nós estamos aqui na nossa nona aula, né, onde temos por título A Criação do Homem e a Primeira Dispensação. Olha, eu quero ler com você, né, o versículo 1º, o versículo 2º de Gênesis, que diz assim: no, no princípio criou Deus o céu e a terra. E vai nos dizer ainda no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Como temos visto, querido, temos aprendido aqui no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, a Bíblia vai nos informar que essa terra, né, ela se tornou um caos. E nós já estudamos, né, o que realmente aconteceu com a terra para que ela se tornasse esse caos. Nós também estudamos sobre a criação dos anjos, nós também já estudamos sobre a origem do pecado, nós também já aprendemos, né, que a terra, na sua criação original, né, ela era de uma forma criada, de uma forma totalmente mineral, né? Nós também vimos, né, que um dos seres angelicais, né, um chamado querubim ungido, né, querubim da guarda, né, alva, estrela da alva, né, chamado Lúcifer, ele tinha uma relação, ele tinha um vínculo com o planeta Terra, pois Ezequiel vai dizer ali no versículo 13 do capítulo 28 que ele esteve no Éden, né? Esteve no Éden, jardim de Deus. E nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos que o lugar geográfico do jardim do Éden é na Terra, é na Terra. Então nós compreendemos, né, que Deus ele vai começar, a partir do versículo 2 de Gênesis 1, a recriação dos céus e da terra. E essa criação, né, ela vai ser feita em outra condição, porque agora Deus vai criar com vida vegetal, Deus vai criar com vida animal na terra. E nós sabemos que sempre foi o objetivo de Deus, o propósito de Deus, né, foi colocar na terra alguém que fosse a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, vamos aprender agora, né, a criação de Deus como nós conhecemos, né, nos dias de hoje. Bem, a Bíblia vai nos informar, né, no Gênesis capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 5, né, o que no primeiro dia da criação, a palavra diz assim: e disse Deus. Olha, entende? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Coisa linda, né? Olha, querido, a Bíblia diz que havia somente treva na terra. A Bíblia também informa, né, que a luz, até então, ela vinha do próprio Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu o nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. E nós entendemos, querido, que antes do pecado não havia treva. E também a luz emanava do próprio Deus. É a condição que nós vamos ter na eternidade.
quando o pecado estiver extinto no universo. Então, antes do pecado, a luz, ela fluía do próprio Deus, e depois do pecado, ela vai continuar fluindo do próprio Deus. Isaías 60, no versículo 9, vai dizer assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, né? Nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Olha o versículo 22, o versículo 5 do capítulo 22 do livro de Apocalipse. O que diz o apóstolo João? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Agora, querido, depois do pecado, Deus estabelece o tempo, né? Agora, nessa recriação, tá? Depois de haver o pecado desse ser espiritual chamado Lúcifer, né? Agora Deus estabelece o tempo, e Deus cria, para poder iniciar a criação do tempo, Deus cria o dia e a noite. Com a entrada do pecado, a terra se transformou-se em um caos e treva. Deus, então, criou a luz, né, e fez separação entre a luz e as trevas. Com isso, Deus pôde prosseguir com o seu plano criativo. Presta bem atenção, né, nessa palavra, nessa frase. E disse Deus. O que nós entendemos com essa frase? Nós entendemos justamente como Deus criou todas as coisas. Ele criou pela sua palavra, tá? A sua palavra é um princípio de Deus para ordenar tudo pela sua palavra. Veja o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus não precisou de matéria-prima para criar. Ele criou a partir da sua palavra. Olha o que diz o Salmo 33, o versículo 6 ao versículo 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em depósito. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo. Versículo 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Pedro vai dizer ali, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio das águas subsiste, né? Eles ignoram, ou seja, eles não acreditam que pela palavra de Deus, né? Tá? Desde a antiguidade, né, foram criados os céus e a terra. Eles existem a partir da sua palavra. Veja que lindo, o Salmo 29, né, o salmista Davi, né, ele vai dizer do versículo 3 ao versículo 9, olha aí, coisa linda. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro, Líbano e Sirião com novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. Aleluia. Nós vamos ver também em Hebreus, capítulo 1, né? Ali no livro de Hebreus, no versículo 1, tá? Que é justamente, né, que o escritor diz assim, ó, e havendo Deus antigamente falado por muitas vezes
de muitas maneiras aos pais pelos profetas e nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Seu Filho é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Amém? Queridos, entenda que no primeiro dia Deus criou, né? Chamou a luz, trouxe a existência, criou a luz e chamou ela de dia, né? E as trevas chamou ela de noite. Esse foi o primeiro dia da criação divina. Nós vemos que no segundo dia da criação, que está ali em Gênesis, capítulo 6, né? Capítulo 6. Você pode acompanhar comigo, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e a. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e a água que estava sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Olha, Deus fala aqui sobre expansão no meio das águas. Nós vamos achar aí Bíblias falando sobre firmamento no meio das águas. O que é firmamento? O que é expansão? De onde apareceu essas águas? Se nós lemos o capítulo 2, né, de Gênesis, o versículo 2 de Gênesis 1, tá? A partir dele, tá? Se nós pudermos ter uma visão global, tá? E não uma visão local do versículo, mas podemos ter uma visão divina desse versículo, do que ele está querendo dizer aí, tá? E nos puder usar a nossa dianóia e começarmos a nos afastar, né? A partir da Terra, pelo universo, como um observador, com certeza nós vamos ver uma Terra sem forma e vazia. Ou seja, sem nenhuma criatura, sem vida nenhuma nessa Terra sem forma e vazia. E se nós continuarmos a nos afastar da Terra, nós vamos chegar a uma região chamada abismo, que envolve a Terra, né? E se nós seguirmos pelo universo e continuarmos nos afastando, nós vamos passar pelo abismo. E se olharmos para trás, nós vamos ver o quê? A face do abismo. E na face do abismo serão apenas trevas, uma escuridão completa. Se nós continuarmos usando a nossa imaginação e nos afastando, nós vamos encontrar agora as muitas águas. E continuarmos, nós vamos encontrar o Espírito de Deus, o Espírito Todo-Poderoso pairando sobre a face das muitas águas. Nós vamos... Isso, glória a Deus. Mas agora, no segundo dia, no versículo 6, nós vamos Deus criando essa expansão, esse firmamento, essa expansão no meio das águas, separando de águas e águas. A expansão, né, com certeza, é o hemisfério celeste, é a abóbora celeste que se estende no meio das águas, separando as águas acima e as águas abaixo desse firmamento ou expansão. Tá? Essa expansão é a superfície esférica, né, de separação entre o universo visível e o local da morada de Deus, que é justamente o terceiro céu. Tá? Essa expansão ou firmamento, né, é sólido como um espelho fundido, diz Deus por meio dos lábios de Jó, no capítulo 37, no versículo 18. Tá? Ele é algo sólido, tá? Algo sólido, e usa como referência, uma comparação, um espelho fundido. Ou estendeste com eles os céus, que estão firmes como um espelho fundido. E também Deus vai falar que esse firmamento tem um limite circular sobre a superfície das águas. Também ali no versículo 10 de Jó 26, marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor, círculo, até os confins da luz e das trevas.
E nós já tínhamos visto, né, nós entendemos, né, e nós já vemos a existência do terceiro céu, um céu conhecido como o céu epurâneo, né? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Né? Esse é um testemunho do apóstolo Paulo, que foi levado a esse terceiro céu. Bem, meus queridos, o primeiro céu é conhecido também por Urano. É justamente a atmosfera que circunda a Terra, onde possibilita a vida no planeta Terra. Tá? E há uma divisão perfeita e esférica, né? Entre o primeiro céu, o céu Urano, e o segundo céu, o Mesorano. Né? O segundo céu, o Mesorano, né? É o espaço visível, onde estão o Sol, os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, tá? O cosmos, terminando, né, justamente na expansão, no firmamento. Aqui Deus vai falar que é céu. Ele vai dar um nome para esse firmamento, expressão céu. E que Deus diz que é sólido como um espelho fundido. E que Deus diz que é circular como um espelho fundido. Tá? Presta bem atenção, querido. O universo, né, visível tem fim, tá? Tem fim, tá? Justamente, tá? Nos seus limites, tá? No nome de Jesus, tá? Presta atenção, querido. O firmamento como espelho nos impede de ver a glória de Deus, nos impede de ver a glória de Deus, tá? E o seu trono que estão no terceiro céu. Tá? Essa expansão, o firmamento, o céu como espelho, é justamente, tá? Entendeu? Só vai ver isso quem for lá no terceiro céu. E essas águas, aonde estão? Querido, a água é um elemento do terceiro céu? Que benção, né? O Salmo 29, que nós acabamos de ler aqui, né, no versículo 3, ele vai falar justamente sobre isso, né? Tá? Que o Senhor está sobre as muitas águas. Não é isso que nós lemos? Tá? Que o Senhor está. E no versículo 10 desse mesmo Salmo, né? Tá? Vai nos dizer, tá? Que o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Olha que coisa linda. Mas que tem água lá no céu, hein? Tá? O Salmo 104, versículo 3, olha aqui. Os vigamentos da morada de Deus estão nas águas. Ele está dizendo, vigamento significa coluna, sustentação. Está dizendo, os céus estão sustentados sobre essas águas. O Salmo 148, querido, olha que coisa linda, né? O versículo 3 e 4 vai estar falando, né, que a água, das águas que estão justamente, né, 148, né, que estão sobre o céu. 148, versículo 3 e 4. Louvai sol e lua, louvai a todas as estrelas, louvai o céu e as águas que estão sobre o céu, até as águas que estão sobre o céu, louva o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jeremias, capítulo 10, né? No versículo 12 e no versículo 13, né? Nós vamos ver justamente, né? Jeremias dizendo, né? Justamente o seguinte: ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. Com a sua inteligência, estendeu os céus, fazendo soar a sua voz. Logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz relâmpago para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Aleluia. Esse é o segundo dia. Deus cria, como nós vimos aqui, né? Ele cria justamente a expansão
e o firmamento, e chama de céu, né? E faz a divisão das águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, em nome de Jesus. Amém? O terceiro dia da criação, com certeza, Deus olhou para o segundo dia e viu que era bom, né? E viu que era bom, tá? Com certeza. No terceiro dia da criação, tá? Que está aqui no Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: E disse Deus, ajunte as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a água seca, terra, e o juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza terra, ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Querido, as águas que estavam debaixo do céu, ou debaixo da expansão, ou firmamento, elas foram concentradas, né, num só lugar. Foram enviadas para um determinado lugar, um lugar específico, e Deus chama esses lugares, né, deu um nome a esse lugar de mares. Deus enviou águas à terra para que pudesse haver vida vegetal e vida animal nesse lugar. Ele disse, ajunte, não é isso? Tá? Entendeu? Ajunte as águas debaixo do céu num lugar, tá? As águas. Com isso, nós podemos concluir que só pode haver vida na Terra. Nos outros planetas não há vida. Esse papo de ET é coisa do demônio. Querido, Deus estabelece os limites dos mares, né? Deus respondendo a Jó, né, aos questionamentos de Jó, né, no capítulo 38, no versículo 11, nós vamos ver que Deus fala para Jó sobre os limites das águas. Ele disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Nós vemos Deus colocando limite nos mares. Limite nos mares. Olha o que diz Jeremias, capítulo 5, no versículo 22. Porventura, não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que eles não se transpassará, ainda que se levante, as suas ondas não prevalecerão, ainda que brame, não a transpassarão? Não. Existe um medo, né? Do derretimento das calotas polares e as águas invadir sobre as terras. A Bíblia diz que eles não vai acontecer, porque Deus colocou um limite por mar. Chamou Deus o elemento seco terra. Como já havia água, né, na terra, fonte de vida, tá? Deus podia agora criar a vida vegetal, né? Do versículo 11 ao versículo 12, né? Deus vai dar ordem à terra. Deus vai falar à terra, que cria... Olha, Deus... E disse Deus, produz a terra a erva verde, erva que dê fruto, que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. A terra produziu ervas, né? Dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Coisa linda, né? Olha, percebe que a vida vegetal foi criada tão perfeita conforme a sua espécie. E foi gerada, Deus deu ordem para a terra. Cada árvore frutífera daria fruto que tinha em si a semente segundo a sua espécie. Veja bem, aqui quebra a teoria da evolução. Deus cria com semente. Semente, ela germina e nasce. A semente traz a característica da
toda a árvore, né? Em nome de Jesus. O quarto dia da criação, né? Com certeza Deus olhou e viu que era bom o dia terceiro. O quarto dia da criação, né? Está ali em Gênesis capítulo 14, e ao capítulo 14, não, Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e seja eles por sinal, e para o tempo determinado, e para os dias e ano. E seja para os luminares nas expansões do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia, a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Queridos, nós vamos ver aqui Deus criando, né, os luminares, né, no céu. O sol, a lua, as estrelas, tá? E nós vamos ver que aqui Deus está estabelecendo a forma do tempo que ele começou a criar no primeiro dia, criando o dia e a noite. Agora, né, ele vai criar as estações com o sistema, né, ou com o movimento da Terra de rotação, né, em torno do Sol. Ele cria o período de 24 horas. Tá? E agora, a volta que o Sol dá, né, num período no universo sobre, né, a Terra, né, sobre a Terra, isso chama translação. São 365 dias, ano. Então, Deus agora ele define o tempo de um dia. Quantas horas tem? Né? Define também o tempo de um mês. Quantos meses tem um ano? Tá? Ou quantos dias tem um ano, melhor dizendo. Tá? E também define as estações, né? Como nós a conhecemos, como primavera, né? Verão, outono e inverno. E ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Tá? E nós vamos ver no versículo 18, né? Que, olha, justamente para fazer separação entre a luz e as trevas. Essa era a ênfase. Tem como fazer separação entre os dois. E viu Deus que isso era muito bom. Tá? Nós vamos ver também, querido, né, que no quinto dia da criação, está aqui no versículo 20 a 23 de Gênesis capítulo 1, né? Você vai ver novamente. E disse Deus, produza as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias, todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda a ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Deus agora está criando a vida animal, né, nas águas. Nas águas. Deus está dando ordem às águas. E Deus falou, e Deus disse Deus, produza as águas, né? E as aves para que voem no céu. Perceba que a vida também já foi criada por Deus, perfeita, conforme a sua espécie, né? Todo ser criado iria reproduzir abundantemente. Os irmãos percebem isso? Que maravilha, né? Esse é a criação do quinto dia. E viu Deus que era bom. O sexto dia, né?
está aqui no capítulo 1, no versículo 24 ao versículo 31, tá? Nós vamos ver aqui, né? E disse Deus, a palavra disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move e sobre toda a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, né? E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai, enche a terra, sujeitai e dominai sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha, aqui Deus ele vai criar, no sexto dia, os seres viventes na terra. Porque, veja bem, sobre essa porção seca do planeta, também segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, né? E no versículo 24, nós podemos notar que a ênfase aqui na criação é que deve reproduzir segundo a sua espécie, segundo a espécie. E no versículo 25, nós vamos ver, né, tá, que a criação de Deus, né, ela deve reproduzir segundo a sua espécie, né? E nós vamos ver que os animais, todo o réptil, né, tudo que ele criou era segundo a sua espécie, né? As árvores tinham nelas a semente, tá? Então nós vemos aqui que a teoria da evolução, né, a criação de Deus contraria totalmente essa teoria, tá? Em Gênesis 26, nós vemos que Deus vai criar agora a coroa da sua criação. Ele vai criar o único ser, né, com a sua imagem e a sua semelhança, né? E ele vai criar, né, para governar a terra, para refletir a sua imagem, a imagem de Deus, né, tá, na terra. Tá? A imagem de Deus é a formosura de Deus e a sua glória. Então, Deus cria para refletir a imagem de Deus e a semelhança de Deus, que é o seu caráter, o seu comportamento. Percebe, irmão? O plural. De Deus, façamos o homem. Então, nós vemos Deus aqui, tá? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui a triunidade de Deus, né, se manifestando, né, na criação, né, da menina dos teus olhos. Deus também estabelece para esse homem, tá, o domínio sobre a terra, a autoridade e o domínio do homem sobre a terra vem de Deus. No versículo 28, aqui do capítulo 1, né, nós vamos ver, tá? Assim, ó, está escrito assim: e Deus abençoou, Deus lhe disse, frutificai e multiplicai, encher a terra, sujeitai e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Tá? Ou seja, sobre todos os seres vivos vocês têm o domínio. O Salmo capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 6, nós vamos ver a grandeza da criação do homem e o domínio que está debaixo dos pés desse homem. No Salmo 115, no versículo 16, o salmista Davi vai dizer, assim numa revelação, os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Gênesis capítulo 1, versículo 29, olha aqui. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, se vos há de mantimento. De mantimento. Tá? Claro que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? No capítulo 9, no versículo 3, Deus vai acrescentar a dieta do homem, também a carne. Tá? Mas o versículo 31 vai dizer assim, olha aqui, ó. E viu Deus que tudo quanto tinha feito,
eis que era muito bom, e foi tarde, manhã do sexto dia. Que lindo, né? No sétimo dia da criação, nós vamos ver aqui novamente, tá? Assim, tá justamente no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado no dia sétimo da obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Que coisa linda, né? Deus descansou. Deus descansa. Deus descansou no sétimo dia de tudo aquilo que ele tinha feito. Isso me traz uma verdade, que o primeiro dia do homem foi justamente no descanso de Deus. No descanso, ou seja, já estava tudo feito. O homem só precisava adorar o Senhor. Queridos, a Bíblia vai nos enfatizar que ninguém viu a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Se nós o amamos, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. 1 Timóteo 1,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, a glória e o poder sempiterno. Amém. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus o revela, Deus para nós, e faz com que Deus esteja em nós. Em nós. Querido, Deus se revelou ao homem por meio da sua criação. Tá? Para o homem, é indesculpável, inexcusável, enquanto ao não reconhecer como Deus Criador e Todo-Poderoso. Né? O homem é indesculpável se não reconhecer. Tá? Mas o homem, por causa do pecado, ele deturpa a verdade da criação. A Bíblia vai dizer no Salmos 19, do versículo 1, nós vamos ler aqui até o versículo 6, né? Olha o que diz o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e a sua palavra até os fins do mundo. Nem nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade. Nada se esconde ao seu calor. Que coisa linda, né? Querido, quando nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo 1, tá? Nós vamos ver aí, tá? O apóstolo Paulo também falando que o homem é indesculpável, ele é inexcusável, né? Tá? Não tem como. Do versículo 18 ao versículo 25. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se estenderam e claramente se veem
pelas coisas que estão criadas, para que ela fique inexcusável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu, dizendo-se sábios se tornaram louco, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível e de ave, e de quadrúpedes e de réptil, pelo que também Deus os entregou pela Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente sempre. Que coisa, né? Querido, entende uma coisa. Na aula passada nós falamos sobre aliança. Tá? As promessas que Deus são tão verdadeiras que a aliança com Israel e a sua restauração está vinculado ao equilíbrio e à ordem do universo. Aleluia. Olha o que diz Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz de dia e a ordenança da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, porque por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Queridos, olha, o equilíbrio está vinculado. O equilíbrio e a ordem no universo está vinculada à promessa que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Se você puder, leia também Provérbios 8, 22 a 30, Salmo 148, Salmo 136, 3 a 9 e o Salmo 104. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te enalteço, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor até aqui nos tem sustentado com a tua boa mão, em nome de Jesus. Amém.